Alô, amigos do canal Lance Livre Ganha Jogo. Sejam muito bem-vindos ao programa Na Cobertura com Bira Belo. Muito obrigado pela parceria, pelo carinho e pela audiência de sempre. Acompanhe o programa no YouTube, aí na tela para vocês acompanharem, Lance Livre Ganha Jogo, no youtube.com. Lá vocês vão encontrar os programas anteriores, eles ficam arquivados. Galera, já estamos no programa de número 183. Muita coisa legal para vocês curtirem, para vocês se divertirem, para vocês aprenderem, por que não? E é claro, depois, não esquece de mandar aquele like, né? Porque o like, ele é muito importante para o crescimento do programa e do canal. E aproveitem também para me seguir no Instagram, aí na tela para vocês me seguirem. Arroba Bira com Y, ponto, Belo com dois L's, para que a gente possa bater aquele papo, trocar aquela ideia. O programa dessa semana, minha gente, está muito legal. Eu fiz uma entrevista com o Luiz André, mais conhecido no meio do basquetebol por Buiú. E depois, é claro, ele vai explicar o porquê desse apelido de Buiú. O Buiú faz um trabalho muito bacana no Botafogo, já passou por várias equipes, escolas, projetos sociais, esportivos, enfim. A entrevista ficou muito legal e eu garanto que vocês vão gostar. Roda aí, galera! Galera do programa Na Cobertura com Birabelo, é um prazer enorme essa semana. A gente recebeu o Luiz André, técnico do Botafogo, da base do Botafogo, que vem fazendo um trabalho muito legal. Foi um atleta exemplar e agora, como técnico, está desenvolvendo um trabalho muito bacana, não só no Botafogo. Mas é claro que daqui a pouco vocês vão acompanhar toda essa trajetória do Luiz André. Mas antes de tudo, galera, vamos dar as boas-vindas ao nosso convidado. Seja muito bem-vindo, Luiz André. Muito obrigado, Birabelo, meu mestre. Tivemos a oportunidade, né, eu na minha carreira acadêmica, em tê-lo como meu mestre, não falo nem professor. Muito bom estar te reencontrando, né, agora numa outra linha, a gente já não mais como aluno, professor, mas agora trabalhando com aquilo que a gente ama, né, que é o basquete, falando sobre basquete. Então, uma honra estar aqui dividindo e aprendendo com você, dividindo conhecimento e aprendendo com você novamente. Vamos falar sobre basquete, né? O que nos move, né, Bira? Isso aí nos move. É isso aí. O programa se sente muito honrado, viu, com a sua presença aqui. Olha, a galera que acompanha o programa, Luiz André, eu não consigo muito chamar de Luiz André. Eu costumo chamá-lo de Buiú, é o apelido dele. É o que eu falo para meus alunos, ele sabe disso porque ele foi meu aluno, tá, lá na UFRJ, depois completando o curso na UFRJ. Ele não foi meu aluno, ele foi aluno do professor Ricardo, que é um excelente Esse é profissional. Ricardo. Perfeito. Exatamente, grande amigo. E depois ele foi concluir o curso na Universidade Estácio de Sá, aí sim ele foi meu aluno. E ele sabe disso, né? Que logo nas primeiras aulas eu falo para a galera, para os meus alunos, o seguinte: se vocês chamarem, falarem que estão tendo aula de basquete com o professor Biratã, ninguém sabe quem é. Grande o Biratã Maciel, né? Jogador de seleção brasileira, pivôzaço, já não está mais entre a gente. Então me chamem de Bira, Birabelo, que aí sim todo mundo vai conhecer, todo mundo vai identificar rapidamente. Mas eles gostam muito de saber, né? Não só os alunos, gostam muito de saber a trajetória do nosso convidado, né? Como é que o nosso convidado se inseriu no basquetebol, como é que começou no esporte, como é que começou a praticar o que mais ama, como ele declarou, né? Que nós amamos, né? O basquetebol. Enfim, amigo, fala um pouquinho aí da sua trajetória no basquetebol. Bom, vamos lá. Começou há 39 A, anos tra- a atrás. trajetória é longa, a trajetória é longa, então vamos. É longa, né? É longa. Eu era aluno do Colégio Santo Inácio, né? Sempre fui muito desenvolto com esporte. Eu era até atleta de futsal, jogava, era federado na época. E eu recebi um convite do meu professor de educação física, o Peixotinho, muita Grande gente conhece Peixotinho. Jogamos Peixoto. juntos, jogamos juntos. Então, o Peixoto era técnico do Flamengo, na época com o Sub-12, e eu
Naquela nas época não tinha atividades. sub-12, né, amigo? Naquela Era época pré-mirim, era pré-mirim, pré-mirim, mini, né? pré-mirim, Era o mirim, mini. infantil, infanto-juvenil, juvenil. Exatamente, Vira, exatamente. E eu cursando a sétima série antiga, né, eu me destacava ali nas aulas de basquete, enfim, ele me chamou para fazer parte da seleção do colégio e ele queria fazer um amistoso contra o Flamengo. Então, dito e feito, nós fizemos esse amistoso, que era uma rodada dupla. A seleção da oitava série do colégio enfrentava o Fluminense, que na época era dirigido pelo Grande Chocolate. Então, infelizmente, nos deixou também, o Mestre Grande Chocolate. chocolate. E nessa minha atuação contra o Flamengo, o técnico do Fluminense estava observando o jogo, que seria logo em seguida. Ele viu alguma coisa ali e me convidou para fazer parte do grupo do Fluminense, na categoria até 13, de 13 anos, que era o Mirim, que era que ele Aham. estava levando. E ali, em 1985, eu acabei largando o futebol, me identifiquei com o basquete e fiz a minha carreira, a minha trajetória como atleta toda no Fluminense Futebol Clube. Eu cheguei no Fluminense como atleta de mirim, 13 anos, e joguei até o profissional. Aos 22 anos, 23 anos foi a época que eu parei, né? E nesse período, né, eu sempre gostei muito de, de esporte e acabei fazendo a Faculdade de Educação Física, a Universidade de Educação Física, né, o curso de licenciatura plena, no qual eu sou formado. Comecei com os meus 19 anos, então eu estudava e jogava, né? Aos meus 19 anos, o Fluminense já me deu uma oportunidade, na época ainda não tinha o CREF, né? O CREF ele foi inaugurado, né? Foi em 1998, se não me engano, e eu Exatamente. entrei na faculdade em 1991. Então, ali eu já comecei a exercer a função de professor da escolinha, como estagiário. 6 meses depois, eles me efetivaram, né? Então, além de cursar, eu já trabalhava e jogava. Eu começava às 6 da manhã, naquela viagem lá para chegar às 7, né, na universidade, lá na Federal. Saía, corria para o Fluminense, dava a minha aula e à noite treinava já com um profissional, né? Então, eu vivi muito tempo disso, né? Durante essa minha jornada no Fluminense, fiz grandes amizades e uma delas até colocou esse apelido, né? Que muita gente não me conhece, como as pessoas também não te conhecem É. como Biratã. No de meus 15 anos, eu era um dos menorzinhos do time, né? E havia um personagem na Praça é Nossa, que era o Buiú, né? Ele trabalhava ali com o Lafon, era um pequenininho que falava Ah, besteira. Eu era aquele cara que engraçado da turma e tal. E como eu era o menor ali também, né? Enfim, eles, pô, parece o Buiú, tá até igual o Buiú, você é igual o Buiú, enfim, desde os meus 15 anos, né? Foi o Arlen, é um prazer enorme. Daqui a pouco ele vai estar assistindo o nosso programa aí. É um amigo que a gente. O basquete é muito bacana por isso, né? A gente leva essas amizades. com certeza. Muita gente dos meus 13 anos convive no meu dia a dia. Isso é incrível o que o basquete nos proporciona, né? Você é da geração do Do, Espiga? do Espiga, sou Do Espiga. 7-2, do Aquela Espiga. seleção que nós fomos em Santa Cruz do Sul, lembra? Foi Pois Santa é, eu, Cruz? eu fui, eu só fui para o Jebs. E nessa seleção eu acabei sendo cortado Ah, você nos estava no treinamentos. treinamento. É. Eu peguei seleções desde o primeiro ano de infanto. Primeiro ano de infanto, segundo ano de infanto, primeiro ano de juvenil e o último ano de juvenil, segundo ano de juvenil. Ssó que eu não tive essa oportunidade de Aí você viajar. acabou Sempre indo era para o ali. Gebes. Acabou indo para Acabei o indo para o Gebes. Jebs, fui com o Espiga. Aí o técnico era Sim, o Márcio Andrade, na época, sim, sim. né? Eu fui Isso com aí. ele, era o Espiga, o Emerson, né? O Paulinho, que o filho dele hoje é né, o Felipe Mota, que joga no Joga no Flamengo. Flamengo, isso. Exato. Então, peguei essa geraçãozinha toda, eu joguei com eles aí contra a vida inteira. Um prazer enorme aí, Espiga, se estiver me escutando aí. Um forte abraço, parabéns pelo trabalho que faz no basquete cearense, né? Ganhou oportunidade e vestiu muito bem a camisa, fez honrar o nome, né? Você acha que os armadores, você foi armador, né? Você acha Foi que os armador. armadores, os armadores eles estão mais talhados para quando param de jogar, desempenharem a função de técnico? Você acha que eles levam vantagem sobre os alas, sobre os pivôs?
Enfim, porque Pois a é, gente vê que a esse, maioria, a esse é um, maioria dos técnicos são armadores, né? Ou foram armadores, né? isso é uma boa conversa, né? Porque assim, eu costumo dizer para os meus atletas, né? Quem comanda o time ofensivamente, quem eu quero que seja o meu líder, né? Que ele se espelhe, né? É o meu armador. Ele está de frente para o jogo, ele pede a melhor jogada, ele visualiza um bom momento. Porém, em contrapartida, quando a gente está na defesa, quem está tendo toda essa visão ali atrás são os pivôs, que eles deveriam também ter esse entendimento do jogo, né? A ponto de comandar a Sim. equipe. Então, assim, hoje a gente vê muito, mas os armadores, talvez na nossa época antiga, a conversa maior, eu tive muita conversa com o Miguel Ângelo, né, que foi meu treinador, o Mauro, com o próprio português, né, que a gente começou ali embaixo. Chocolate, ainda menos que a gente estava começando, mas depois que a gente vai crescendo, Marcelo Cocada. Então, assim, eu sempre procurei exercer essa liderança, né, a ponto de colocar o time em quadra. Mas eu acho que isso poderia ter sido dividido, né? Hoje eu vejo o Léo, que jogou na posição ali interna, né, o Léo Figueiró, como um Sim. grande treinador, um grande treinador. Então, assim, eu não sei se essa é a receita do bolo, né? Se o É, armador ele tem essa visão, a gente até brinca, né? Pô, o oxigênio não chega em cima, tu não consegue pensar direito, pivô, deixa que eu falo, deixa que eu, né? Essas brincadeiras nossas, mas assim, não tem uma receita, né, certa para dizer se é o armador, se é o pivô. Eu acho que vai muito do estudo também, né? Vai muito depois do que você vivenciou boa, boa, na isso aí. sua carreira, né? E muito do que você depois pensa para a sua vida e como você se prepara para ela, né? Então, assim, eu já vejo aí o próprio Olívia hoje está fazendo no Sul o trabalho dele, né? Mas em termos de mercado, aí você vê hoje o Léo como um dos melhores, assim, eu vejo, eu gosto muito do trabalho do Léo, né? Eu acompanhei ele no Botafogo um tempo atrás, quando ele estava, depois ele teve em Bauru e Corinthians, hoje, né, está no Vasco, eu estive com ele esse ano no Vasco, esse ano eu ainda era técnico do Vasco, até março Isso, eu isso. trabalhava no Vasco, E já que né, você tocou mas, no Vasco, eu posso falar bem de Vasco, né? Porque eu estive pô, 22 quanto anos tempo, no quantos Vasco, anos, né, Vira, quantos é, anos? 15 anos como atleta, 13 títulos conquistados, e o Vasco acabou com as divisões de base, hein? Conta pra gente como é que isso aconteceu, como é que você se sentiu, porque você estava lá na base, né? Quando Tava lá. terminaram com. Aí você ficou no adulto com o Léo, conforme você falou. Mas terminar a base, hoje eu não consigo entender, cara. Sinceramente, me dói muito hoje ver o Vasco sem a base. E aí, Pois é. E é como o é que foi começo de isso? tudo, né, Bira? A gente só vai ter jogador adulto se a gente tiver base, Claro, com né? certeza. Então, assim, eu recebi um convite, né? E assim, é um cara sensacional de trabalho, né? Eu recebi um telefonema do GG. Eu trabalhei, como eu falei, no Fluminense durante 31 anos, né? Acabei sendo desligado e ao término do campeonato ali no final do ano, o GG me ligou e falou: Luiz André, a gente está pensando em retomar o basquete do Vasco. Eu ainda não sei em qual categoria, se vai ser se a gente vai começar no adulto, se a gente vai começar embaixo, mas eu quero você, eu pensei no seu nome. E eu quero saber o que que você acha. Eu falei, GG, eu tô com você. Vamos entender do Vasco, o que que o Vasco também quer, qual é a ideia, né? O GG veio com um patrocinador, já veio com um grupo, né? Sim. O Cauê e o Ortega. Então, nessas conversas aí de diretoria, né, do GG com o Vasco, eles entenderam que o melhor era começar lá embaixo, com 13, com 14, com 15. E aí o convite foi, além de ser feito a mim, foi feito ao Cássio, o Cássio Santos, que hoje continua. Eu não cheguei nem a trabalhar com adulto, né? O Cássio hoje é o estatístico lá, e trabalha o auxiliar do Léo, ele permaneceu, né? E ali nós começamos, eu, Cássio e GG, com 13, com 14, com 15, né? A conversa inicial, que era o presidente antigo, pelo que eu entendi, né? Eu não fiz parte dessa conversa, mas o que me foi passado é que o Vasco estava entrando com um aporte de verba direta, né? E queria buscar durante um ano, nesse primeiro ano, as certidões negativas, né? Sim. Então, na gestão do Salgado, a ideia é que ele conseguisse regularizar essa parte de dívidas, enfim, que colocasse o clube certo, para que no ano seguinte, nesse ano de 2024, ele já tinha um projeto aprovado, né, incentivado, só que precisavam colocar dentro do clube.
E essa mudança lá, enfim, com o Pedrinho, né, entrando, ele veio a saber isso no meio do processo e essa parte da certidão negativa, infelizmente, ela não aconteceu, não foi resolvida. Aí E aí inviabilizou dentro, tudo. exatamente, e aí dentro do que foi combinado, né, o patrocinador com a verba direta, ele falou, cara, não tem mais como colocar o dinheiro, ou vai para o adulto, ou a gente vai para a base. Eu não tenho, vai ser um cobertor curto, né? E como o Vasco, naquele momento em que o Pedrinho assumiu, né? Ele também foi pego de surpresa com relação a isso, também não é o culpado, né? Houve talvez uma falha de comunicação e durante o percurso a gente não tenha conseguido essa certidão. E aí, infelizmente, eu recebi, né, o comunicado do próprio GG que a base, em função de não ter verba, a gente teria que acabar nesse momento, né? Mas foi um ano assim, Beira, incrível. Eu só ia jogar no Vasco e saía do Vasco, né? Eu não conhecia as Sim, instalações, o quanto o clube ele é grande, como a torcida é apaixonada com pelo Vasco certeza. da Gama. É, e pelo Então foi uma basquete, né? É pelo uma basquete, torcida foi uma super experiência. apaixonada pelo basquete. No meu jogo lá, eu trabalhava com o sub-13, né? Ali, 14, no sub-13, e a torcida organizada, eles botavam faixa, sabe? Era uma Isso coisa mesmo. assim era completamente diferente de tudo que eu já tinha vivenciado, né? E assim, sempre com músicas para incentivar um jogo. No jogo que eles foram, a gente perdeu. No jogo seguinte, tinha mais gente. Olha, Com aí eu certeza. falei, cara, eu parei para pensar, falei, eu comecei com o Cássio, né? Porque o Cássio já está lá há muitos anos, né? Eu falei, Cássio, pô, vieram aqui, sei lá, umas 25, 30 pessoas, hoje tem mais gente. Ele falou, o torcedor do Vasco, ele tem esse sentimento. Ele acha que não gritou o suficiente no jogo, na derrota, e eles comovem o amigo para ir, para que tenha mais gente gritando. Olha o pensamento, olha a visão, né? É. E isso realmente acontece lá dentro. A gente viu como foi o Vasco na NBB, o ginásio lotado, a torcida gritando até a última bola. Então foi uma passagem que, apesar de curta, foi muito rica para mim. Adorei trabalhar com eles, né? É muito E legal. É. infelizmente não deu certo. E aí logo em seguida surgiu o convite já do Botafogo, né? 2 semanas depois, para ingressar no Sub-23. E aí lá estou também com uma energia sensacional. Assim, é muito bacana estar no Botafogo. O Botafogo hoje, diferentemente Vamos do Vasco, falar. Vamos, depois, daqui a primeiro, pouco, né? não, não, vamos falar, Daqui- vamos dar esse, já que você deu esse pontapé, vamos aproveitar. Primeiro, te parabenizar pela sua carreira como atleta e depois iniciando como técnico, professor de educação física, formado, registrado no Conselho Regional de Educação Física, enfim. E agora, como é que está já ia falar em GG. GG convidou você, né? Também é um grande armador, né? Grande. Pentacampeão do NBB, né? Um menino muito legal. Foi De atleta novo, do hein? meu Podia estar filho. jogando, podia estar armando aquele É, time lá também, Vira. Falo com é, ele, eu brinco com ele. com certeza. Ele foi atleta do Daniel lá no Tijuca, foi formado no Tijuca, Isso. enfim. E agora está como gestor, né? Fazendo um trabalho muito legal. A gente quer saber como é que está o Luiz André, como é que está o Buiú hoje. Quais são os locais em que o Buiú continua desenvolvendo com muita excelência o basquetebol? Bom, como eu disse, né? Eu comecei muito cedo. Eu tive a oportunidade de ingressar na faculdade em 91 e aí, naquele ano mesmo eu comecei no Fluminense. Foram 31 anos ali ininterruptos e dentro disso eu também comecei a trabalhar em escolas, né? Tive a oportunidade de trabalhar em empresas, tive a oportunidade de trabalhar com Daniel, seu filho, no Tijuca, com basquetebol feminino, que eu trabalhava Sim. somente no nicho masculino. Então, em 2000 a 2003, eu trabalhei também com feminino, eu lancei um projeto dentro do Tijuca com feminino, foi muito interessante. Tive a oportunidade de trabalhar com o Zé Roberto, Zero Basket, um cara top de linha, né, que trabalhou na Itália durante alguns anos. Ele que me iniciou nessa parte com basquetebol feminino em 98. Eu trabalhei em 98 e 99 com ele num clube alemão, na Sociedade Germânica. O projeto dele acabou e eu migrei com as meninas para o Tijuca, né? Então, nessas minhas andanças, eu tive a oportunidade também, em 1993, de começar a trabalhar com uma escolinha de basquete dentro do Colégio São Vicente de Paulo, no Cosme Velho. Hoje eu continuo lá dentro, né? São 30 anos praticamente lá dentro, né? 31 anos lá dentro, e hoje eu me tornei até um sócio
né? Eu tenho alguns estagiários, eu procuro formá-los. Eu trago alguns meninos que estão na UFRJ. Eu tenho o Vitinho, hoje, que é o Sim. aluno do sétimo período da UFRJ. Foi Ele é meu atleta lá do estagiário. Fluminense, foi meu aluno ele. Exatamente. Então, ele é meu estagiário, já preparando ele para assumir a turma. Já estou há 14 anos também como professor da PUC. Eu trabalho com o time universitário, trabalho no São Vicente com os menorzinhos, outra, e trabalho no Botafogo, hoje com o Sub-23 com competição. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho do Botafogo. Os torcedores Vamos. botafoguenses devem estar olhando aí, pô, o cara tá com a camisa do Cabeça do Botafogo. Até Botafogo, pois agora ele é. não falou em nada, falou em Vasco, Fluminense. Eu quero saber do Botafogo. Então vamos lá, coach. Vamos falar um Vamos pouquinho lá. do teu trabalho do Botafogo. Como é que está o Botafogo? Como é que está no momento? Eu sei que o time está na final do Carioca, está bem, fez um bom papel na primeira fase da LDB. Enfim, fala um pouquinho para a gente do Botafogo, para a gente fechar depois com uma análise sua sobre o basquetebol brasileiro no momento. Legal. Bom, se hoje eu estou aqui, né, nós nos encontramos no Tijuca, né, Beira? E eu recebi esse convite por estar hoje, né, vestindo a camisa do Botafogo. O Bira estava assistindo como um apaixonado, foi lá assistir a Para LDB, variar, né? né? Para variar. Para variar, né, Bira? Fica lá torcendo, obviamente, pelo filhão, que também é o Opa. técnico, né, do Vasco Tijuca, mas observando as partidas. Lá eu recebi esse convite, então, é, mais uma vez, obrigado por estar aqui. É, obrigado ao Botafogo, está me abrindo muitas portas, né? Eu acho que também muito em função do que eu venho fazendo em termos de resultado, né? Eu recebi um convite do Carlos Salomão, do Cláudio, são os dois diretores do Botafogo. É, a minha saída lá do Vasco, né? 10 dias depois eles estavam me ligando, até o Bruno Peri, agradeço, e o Carlos Frederico, eles mexeram ali os pauzinhos, né, para que eu chegasse, me ligaram antes perguntando como é que eu estava, né, de ter saído. Eu falei, pô, tô triste, queria estar inserido no mercado. E aí eles falaram com o Salomão, né, e o Salomão prontamente, cara, a gente está precisando de um técnico para sub-23 aqui. O Rodrigo Cambá, ele estava saindo, tinha acabado de sair, e esse cargo estava vago. Então fui lá, conversei, acertamos, né? Então estou lá desde o início de abril. Assim, incrível, Bira. Assim, o que o Botafogo, eu também não tinha noção, o que o Botafogo faz pelo basquete. Você sabe Sabe, que eu você estive no entra. Botafogo, né? Você sabe que eu Oi? estive. Você sabe que eu Também? estive na década de 90, passei 6 meses lá. Infelizmente não deu certo a montagem de equipe e tal, mas Botafogo é um O grande, grande Botafogo clube e hoje, adora basquete também. pois é, o Botafogo hoje, em termos de basquete, Bira, é o clube que trabalha em todas as categorias, Sim. tanto no masculino quanto no feminino, como no 3x3. Tem atleta, você chega ali à noite, além do ginásio, você tem mais 2 quadras cobertas, que você só vê garoto batendo bola. De 6 às 10 da noite é só basquete. Você não vê menino de futsal, segundo, você não vê nada. É basquete. O clube hoje abraçou essa modalidade de uma forma impressionante, né? Então, assim, disputa do mini até o profissional, que está na NBB. São poucos os clubes no Rio que fazem isso, né? Acho que o Flamengo e o Botafogo. O Vasco só tem a NBB, não tem a base, e o Fluminense tem a base, mas não tem a NBB, né? Então o Botafogo consegue. E o Botafogo, além disso, ainda tem o feminino, que trabalha com a base, e ainda tem as modalidades de 3x3, que ele disputa em Legal. todas as categorias. Então é muito legal o que está sendo feito lá. É um processo também que precisa de uma certidão negativa. Estou conversando, a gente conversa lá com o Salomão, ele explica um pouco, né? É uma verba direta, e a gente sabe da dificuldade de a gente conseguir patrocinadores, né, que investam na base, onde infelizmente não tem muita visibilidade. Então o patrocinador ele acaba não tendo um retorno. Se ele não for um apaixonado, se ele realmente não quiser colocar verba, ele não tem como ter um retorno numa categoria sub-12, sub-13. Isso não aparece em canal nenhum, a camisa não vende, né? Então realmente é difícil, é um processo, mas eles, da maneira deles, eles estão. E dentro desse processo, eles estão pensando em aumentar, é, ainda no quesito NBB, né? Eles voltaram Maravilha, a maravilha. fazer um grupo mais forte, onde se tem essa visibilidade, né? Miguel Palmier
o atual técnico da NBB. Eu cheguei nessa reta final, cheguei somente para pegar o Sub-22. Ali eu já comecei um trabalho, né, no estadual aqui no Rio, que foram só 4 equipes, infelizmente: Fluminense, Tijuca, Flamengo e o Botafogo. E nessa sexta-feira agora fica até o convite. Pois é, eu ia falar Começa, sobre isso. começa Amanhã você começa a decisão contra o Flamengo, né? E aí? sexta-feira, É, sexta-feira. amanhã é sexta-feira. Isso aí, Hoje é amanhã, quinta-feira, sexta-feira, o programa está sendo lógico. exibido hoje. São tantos treinos aí, isso é isso. Na Pô, não, sexta-feira, não vai esquecer e amanhã. não vai ao jogo, hein? Vê lá se tu vai esquecer e não vai ao jogo. Não, 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 não. Mas é tanta coisa que às vezes eu me É perco, né? isso aí. Desligo um Mas e aí, foco, ligo o outro. como é que tá o Mas time para a decisão, cara? Como amanhã, é que tá o 19 time? horas na Gávea. Amanhã, 19 horas na Gávea, o primeiro jogo do playoff, né? Na fase de classificação, cada equipe venceu é, uma partida. Nós perdemos no Botafogo e vencemos na Gávea. Legal, E venceram, então as vitórias foram fora de casa. foram fora de casa. A E vantagem é do amanhã, Flamengo, vantagem nesse do Flamengo, que playoff melhor vantagem do de Flamengo, três. exatamente. E se tiver que fazer o último jogo é na Gávea. Mas aí, pensando nesse retrospecto, né, que a gente venceu fora de casa, É é melhor possível. estrear lá e ganhar lá, né? Não, é possível, a garotada já vai Brincadeira, entrar. É brincadeira. possível vencer fora de casa. Vencemos durante a fase de classificação. Legal, então, ó, boa sorte aí na decisão. Se não chegar ao título, infelizmente. Sim, Basquete sim, é o que eu falo, basquete não tem aquele negócio de vamos entrar para empatar para na próxima partida. Não, não tem empate. Vai sair um exato. vencedor. É Botafogo e Flamengo, um vai ser o campeão. Agora os dois chegaram e chegaram muito bem, né? E o Tijuca e o Fluminense disputam o terceiro lugar e a gente torce Perfeito. para que na próxima temporada mais equipes possam entrar nessa categoria sub-23. Vamos falar rapidamente sobre o Botafogo na LDB. Fez uma primeira fase Vamos. muito legal, hein? Pois é, junto a isso, né, nós temos o O último estadual, até jogo. E o último jogo São, contra a equipe de São São José dos José. Campos? Que jogo foi Rapaz, aquele, amigo? rapaz, 2 minutos, né, 1 minuto e 50 ali para acabar. A gente numa diversidade de 10 pontos, quase, e a gente teve que subir a defesa, né, marcar pressionado, não tinha muito o que fazer, já tinha estourado o limite de faltas, então tinha que ser uma defesa muito certa, muito justa. Junto a isso, eu tive que baixar o meu time, né, para Deu poder ser certo. mais ágil, mais veloz, para pressionar lá em cima, e acabou dando certo. Talvez eles não esperassem, enfim. Você sabe disso, você foi meu aluno na faculdade, eu sempre falei isso. Técnico tem que ser ousado. Técnico que senta no banco, e fica com medo de tomar algumas decisões ali, sai. Não A precisa ficar gente no não banco. pode nunca ter É. medo de vencer. É o que eu falo também para os meus atletas, né? A A pior gente, coisa muitas que das vezes, a tem, gente... pior coisa que tem é no dia seguinte, no mesmo dia à noite, né? Porque o técnico não dorme, né? Depois de uma partida de basquete, né? A pior coisa que tem é você ficar pensando, poxa, se eu tivesse, eu pensei, mas eu não fiz. Poxa, por que que eu não Isso, fiz isso? Não, não pode. Vai lá e faz. essa sua linha é muito legal e eu passo isso para eles. Dormir com isso no travesseiro, essa palavra se eu tivesse, isso É, não existe na minha cabeça, né? não existe. Eu sempre, talvez eu tenha até me destacado um pouco, né? Na base, muito por isso, porque eu sempre fiz algumas coisas que fugiam do padrão, né? Como pressionar ali o tempo inteiro, entra 5, sai 5, os caras, pô, o cara tá tirando os 5 jogadores, tá botando os outros 5. E eu treinava, eu sempre botei isso na cabeça dos Ah, meninos, que, né, que não tem titular, não tem reserva, é legal isso. né? O mais importante é aquele grupo que, dentro da história do jogo, ele, naquele momento, é o que vai terminar o jogo. Então, esses são os meus titulares. Né? Agora, quem começa, você pode começar mal, É, enfim, o não outro ir importa bem, muito. render. Então, hoje, dentro da LDB, né, a gente fez uma campanha muito boa. Eu acredito, nós perdemos 2 jogos, mas também tivemos a oportunidade de vencer. Nós chegamos a ficar 12 pontos na frente do Flamengo, né, e acabamos tomando o mesmo revés que eu tomei, o É isso Flamengo aí. fez em cima, né, É. antes do jogo, então eu aprendi. E depois nós fizemos um grande jogo com Franca, faltando 50 segundos, o jogo estava empatado, né? E aí pesa um pouco, porque tem o Mariano, o menino que joga NBB, tem o Zu, e foram os responsáveis por matar 2 bolas seguidas Os caras já nesses jogam no últimos. adulto. Eu acho que eles deveriam ser proibidos de jogar na LDB. Eu tenho algumas coisas contra. Eu acho uma competição muito legal, oportuniza muito aqueles que não têm minutagem
para que possam se desenvolver um pouco mais, daí o nome, né? Liga de Desenvolvimento. Mas tem meninos que já jogam no adulto, que são titulares até do adulto. Eu acho que esses meninos não deveriam jogar na LDB. Você acha que o Márcio de Franca não vai jogar na fase final pela equipe de Franca? Vai jogar. O Márcio é titular absoluto do adulto, tricampeão do NBB. Mas, enfim, o que vale é que a competição é uma boa competição, conforme eu falei, oportuniza muito a molecada que tem pouco tempo de quadra se desenvolver um pouquinho mais. Olha, parabéns pelo. Outras fases virão aí da LDB, né? E o Botafogo vai caminhar com toda certeza para estar ali entre os melhores, quem sabe disputar um pódio ali. Então, parabéns pelo teu trabalho no Carioca desse ano, né? Sub-23, e na LDB Sub-22. O Buiu, só para a gente fechar, olha aí, Buiu, Uhum. né? Não tem Não, não problema tem, não. não tem como, não tem O, Bu- como. o Buiu, só para a gente fechar o programa, muito legal a tua entrevista, né? Muito bacana a tua trajetória, o teu trabalho pelo basquetebol, poucos conhecem. E o programa Na Cobertura com Birabelo, galera, que vai ao ar no meu canal no YouTube, @Lance Livre Ganha Jogo, @Lance Livre Ganha Jogo. É um programa que visa exatamente trazer essas pessoas que não têm muita voz, não têm muito espaço, e uma delas é o Buiú, que faz um trabalho sensacional. E tem condições, com toda a sua experiência como atleta, como técnico, né, ao longo de todos esses anos, ele tem condições, sim, de fazer uma análise do basquetebol brasileiro no momento. Como é que você está vendo? Bom, Bira, vamos lá Talvez seja o falando. pior, talvez seja a parte Porque mais difícil, hein? porque às vezes parece que soa como crítica, né? Quem é o cara para falar alguma coisa, né? Mas assim, eu tenho um olhar muito sobre o que é o basquete brasileiro. Qual é a nossa identidade, né? A gente, assim, eu pergunto isso para alguns amigos quando eu sento numa mesa, vou tomar um vinho, né? De comer uma pizza. Qual é a identidade do basquetebol brasileiro? Durante muito tempo, a gente jogou muito em função de bolas de 3 pontos, jogou muito em função de ataque. Se a gente perguntar qual é a identidade do basquetebol americano, todo mundo sabe que tem a intensidade, tem a defesa. Mas se a gente pergunta, se a gente fala sobre uma Croácia, se a gente fala sobre uma parte do leste europeu, como eles dominam um fundamento. A gente vê o Doncic, a gente vê o Jokic, a gente vê os caras, como eles prezam, a gente vê até a escola argentina, como Jogam eles prezam. pensando, jogam pensando. Exatamente. E qual é a nossa identidade? O que que foi criado no nosso basquete? Como a gente, eu que sou jovem, chegando nesse mercado, estou na LDB, qual é a filosofia que eu devo seguir? Né? Então, isso é uma coisa que fica um ponto de interrogação na minha cabeça, né? E é por isso que eu não gosto muito de falar sobre, porque eu acho que a gente deveria ter um bom senso daqueles que já estão vivendo há mais tempo e realmente pensem, que queiram pensar nisso. Qual é o legado que eu estou deixando? Qual é o legado que a escola de basquete brasileira, quando eu sair, ela vai deixar para o jovem que está chegando? E a gente não tem isso, assim, na minha visão. Você Então, nessa sente parte, eu falta não... de uma escola nacional de treinadores que Com estava vindo certeza, com a todo certeza, com vapor certeza. e, de repente, acabaram com a escola? Com certeza você precisa ter, porque vamos pensar até em termos de técnicos, né? Ontem era o Manhano, que é uma escola, né, sul-americana, hoje a gente tem o Petrovic, que é uma escola da Europa, anteontem era um técnico brasileiro. Qual é a nossa real essência? A gente está sempre buscando uma coisa do lado e nunca olhando para a gente. Eu acho que falta um pouco isso, né? Da gente ser um pouco mais estudioso, patriota, viver um pouco mais como eu sinto nos nossos, né, irmãos aqui do lado, que a gente vê a escola argentina muito nesse aspecto. Eles não têm, talvez, a mão de obra que nós temos, o negro alto. Eles são vedados, né? São jogadores que talvez sejam mais baixos diante das dificuldades que eles têm, eles se fecham de uma forma e criam mecanismos a ponto de sobressair mundialmente. E nós que temos um país enorme, com uma quantidade enorme de jogadores, a gente muitas das vezes bate na trave, falta esse detalhe, esse degrauzinho a mais para subir. E talvez seja Beleza. isso, que a gente não tenha uma identidade. Eu não quero falar que seja uma crítica, acho que é uma reflexão que a gente precisa fazer. Sim, com toda certeza, não? E a crítica ela é sempre construtiva. A Sim, é pessoa nesse aspecto. pessoa que não consegue crescer na crítica, né? Não, Pois a é. gente cresce muito na crítica, na discordância. Olha, Buiu, mais uma vez, parabéns.
pela tua trajetória, pela tua carreira. Sucesso, você ainda tem muita lenha para queimar aí. E Bacana. vamos continuar trabalhando juntos aí pelo up, né? Pelo crescimento do nosso basquetebol, que volte a ocupar o pódio, né? Que já não vem, Isso. os pódios, principalmente, né, de Copa do Mundo e Olimpíada, já não vem há bastante tempo, né? Então, olha, parabéns e muito obrigado aí pela entrevista, hein? Eu que agradeço, Birabello. Parabéns aí pelo canal, né, pela oportunidade que você dá a diversos profissionais e atletas, né? E espero mais para frente aí estar de volta aí, ser chamado Toda novamente, certeza. quem sabe aí com títulos, né? Mas enfim, com histórias, com vivência, isso é o que mais vale para gente. Valeu, Parabéns, Buiu. Bira, muito obrigado. Forte abraço, fique com Deus, hein? Valeu. Valeu, pessoal, um abraço aí. Tchau, tchau. O programa Na Cobertura com Birabelo, minha gente, vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do programa, espero que vocês tenham curtido bastante a entrevista com o Luiz André, o nosso Buiú. E, é claro, nos vemos na próxima semana. Valeu, fiquem com Deus.